E aí, queridos, o que eu quero, o que o Espírito Santo toca, me impulsiona a meditar nessa manhã sobre a responsabilidade de falar em nome de Deus. Porque aquele que dissesse que Deus falou quando Deus não falou, esse deveria morrer. Isso está lá em Deuteronômio, no capítulo 18, do versículo 20 ao 22. Ele pagaria com a sua própria vida. Assim aconteceu com o profeta Ananias, que estava ali em Judá, enquanto Jeremias profetizava que eles iriam ficar, que eles deveriam se submeter ao domínio ali dos caldeus. Por quê? Porque o povo não ouviu a palavra de Deus. Assim como o profeta que profetiza mentiras, ele pagará, assim também quem não ouvisse a mensagem de Deus. Deus, ainda ali em Deuteronômio, no capítulo 18, a gente vai ver isso. Ele também iria requerer daqueles que o rejeitassem. Irmãos, é uma palavra que talvez a gente nem goste muito de ouvir, mas é muito necessária. Por quê? Porque Deus tem falado através da sua palavra. E quantos têm dado ouvidos à nossa pregação? Isaías 53. Então a Bíblia diz: não deis ouvidos aos falsos profetas, porque também, infelizmente, muitos têm dito em nome do Senhor, quando o Senhor não tem falado. Ainda falando de Ananias, ali no capítulo 28 de Jeremias, do versículo 15 a 17, então Jeremias ele falou para que o povo se submetesse, e aí ele estava com um jugo de madeira representando a submissão que o povo deveria ter ao Império Babilônico. Então se levanta naquele período um profeta chamado Ananias, dizendo que eles ficariam só 2 anos lá e que eles voltariam para sua terra, o que não era verdade. Então ele quebra aquele jugo de madeira que estava representado ali no profeta, sobre o profeta Jeremias. Então Jeremias vai dizer para ele que ele estava falando e não era em nome de Deus, e que agora Jeremias vai dizer que aquele jugo de madeira estava sendo quebrado, mas agora Deus estava colocando um jugo de ferro, e que eles seriam tirados da sua terra e ficariam 70 anos lá na Babilônia. E aí Jeremias, ainda como um profeta do Senhor, profeta, ele nunca estava atrelado ao povo, sabe? O profeta, ele é chamado de servo de Deus, estava a serviço de Deus. Então muitas vezes ele dizia, ele fazia algo que para muitos pode ser até impactante, mas o profeta era um protesto de Deus. Quando Deus levantava os profetas que madrugavam, dizendo ao povo: arrependei-vos, porque virá o juízo, e muitas vezes as pessoas não dão crédito. Hoje, numa sociedade onde o politicamente correto é o que as pessoas defendem, então certas mensagens, elas não são muito digeridas. Mas eu quero te dizer que a mensagem continua a mesma. É necessário que nós nos arrependamos. É necessário que voltemos a Deus. E essa não é uma mensagem vinda do coração do homem, mas é uma mensagem vinda do coração de Deus. Não deis ouvidos aos falsos profetas, né? A Deus disse através de Jeremias, no capítulo 27, do versículo 9 ao 11.